Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Que horas você está assistindo esse podcast? Ninguém sabe, né? Pois é. Chegamos o que, amiga? Quarto episódio! Uau! Quarto episódio! Obrigada, Deus, até aqui nos ajudou. E nesse quarto episódio, Nós temos uma novidade. um convidado especialíssimo, eu vou ter até um blaze. Olha só, tudo elegante. Olha como a amiga tá. Red Battle. Ah, meu amor. Porque Nosso hoje convidado precisa, sim. É do nosso, como é que a gente fala aqui? Do nosso convívio, do nosso Big Brother. O nosso Big Brother. Pra sua cara. O nosso Big Boy. Chega, Alisson! Nosso Big Boy. Muito obrigado pelo convite, parabéns aí pela iniciativa e a atitude de vocês duas aí, tá fazendo esse podcast. É o Pode Corretar de hoje. No nosso quarto episódio, a gente trouxe o Costa da Costa pra gente falar sobre casas de rua. O quê? Tirar todas as suas dúvidas sobre o que comprar. Pode falar. Como comprar um imóvel de rua, o que você precisa saber para comprar um imóvel de rua. E o que ninguém te conta sobre como comprar um imóvel. Vamos nessa. Vamos nessa. Alisson, Tô aqui para tentar ajudar e esclarecer algumas coisas aí do que eu puder. a gente quer saber, assim, uma coisa que a gente sempre vê as pessoas perguntando. Certo. Quando as pessoas vêm querer comprar, assim, a gente como corretora, né, a gente recebe algumas pessoas perguntando assim, tem alguma diferença de você comprar uma casa de rua com um pequeno construtor ou uma casa de uma grande construtora, assim, por exemplo? Pronto. Isso daí é uma pergunta que a gente ouve praticamente todos os dias, né? Não só os clientes da gente, mas até o próprio corretor, o mercado imobiliário em si, ele faz essa diferença, ele faz essa questão aí de estar tentando esclarecer da melhor forma possível para cada um cliente e essas diferenças. E aí nisso, eu vou começar a falar para você a respeito que na compra do imóvel existe taxas que não são cobradas apenas por uma construtora ou por apenas um órgão. Então, quando a gente compra um imóvel numa construtora, a Caixa Econômica Federal se comporta de uma forma. Para um imóvel de um construtor individual, a Caixa Econômica Federal tem outra forma. Quando a gente vai para as taxas de prefeitura, isso daí, e cartório, isso daí independem se é de uma grande construtora, como vocês falam, ou se ele é de um construtor individual. O que vai diferenciar são dois pontos. Primeiro, para a prefeitura, questão de valor do imóvel, se aquele imóvel está dentro de até um valor de até R$200 mil, e para o cartório, se é o primeiro imóvel do cliente ou não. Mas existem algumas construtoras, grandes construtoras, como vocês falam, e o construtor individual, que eles fazem questão de colocar as taxas já embutidas na compra do imóvel. Ele absorve. Ele já absorve aquilo ali para o cliente não ter aquelas taxas. Que é a questão da Escritura grátis, ou em alguns casos aí escritura, despachante, enfim. E quando a gente vai para, se a gente for colocar para o cliente pagar, aí quais seriam de fato essas taxas? E quando a gente vai para uma grande construtora, geralmente os custos que ele vai ter na Caixa Econômica Federal é o custo da assinatura do contrato, que é geralmente em torno de R$800, R$850. Geralmente isso daí que as construtoras passam para o cliente que ele vai pagar na hora da assinatura do contrato com o banco. Se tratando de um imóvel de construtor individual, essa taxa ela já tem uma alteração. Ela já passa de 800 a 850 para uma taxa em torno de 1,5% do valor financiado com o banco. Então, se eu estou falando de um imóvel de R$200 mil, eu estou colocando aqui para ele que ele vai pagar algo em torno de R$3 mil na hora da assinatura do contrato com o banco. Só que antes da assinatura do contrato, por ele estar comprando um imóvel de construtor individual, existe uma taxa que é a taxa de avaliação do imóvel, que aí o banco, a Caixa Econômica Federal, ela cobra essa taxa que é em torno de R$750. Já em relação à prefeitura, que é a taxa que o cliente vai pagar, ou o cliente ou o construtor, que é o IPBI ou o ITIV, como o pessoal também costuma chamar, ela é uma taxa que, se for um imóvel de até R$200 mil, a prefeitura ela vai cobrar 1,5% em cima do valor financiado. Então eu vou pegar esse mesmo imóvel de R$200 mil, 1,5%, vamos dizer que esse cliente aí ele conseguiu R$160 mil. Ele vai pegar e pagar a prefeitura em torno de 1,5% em cima dos 160, e nessa diferença de 160 mil para os 200 mil, esses R$40 mil aí, ele paga os 3%.
Se esse imóvel passa de 200 mil, aí não tem mais essa diferença. Ele vai pagar 3% em cima do valor do imóvel ali. Já na hora que a gente vai para o cartório, o que vai diferenciar é a questão se é o primeiro imóvel do cliente ou não. Se for o primeiro imóvel do cliente, ele tem uma redução em cima dos DARs lá em torno de 50%. Se não for o primeiro imóvel do cliente, aí ele paga o valor integral. Então, basicamente, seriam essas diferenças aí de custos para uma pessoa que está comprando um imóvel com uma grande construtora ou um imóvel com um pequeno construtor. Deixando claro que tanto as grandes construtoras como alguns pequenos construtores, como a gente é chamado aqui, ou construtores individuais, Muito amor, com muito amor e carinho, exatamente, geralmente a gente já coloca isso dentro do valor do imóvel. Então, muitas vezes você vê os anúncios aí de imóveis sendo vendidos 250, 300 mil, 220 mil, e ali já está com os custos de escritura já embutidos. O único custo que o cliente paga seria a taxa de avaliação do imóvel e os custos de assinatura do contrato com o banco. É uma vantagem de ter, quando você vê lá a escritura grátis, meu irmão, só compra, porque a vantagem tá aí. Você viu o tanto de taxa que você vai pagar. Se você não tiver essa escritura já embutida, tudo isso daí aumenta em cima do valor. Aumenta, porque você, além de se preparar para ter o dinheiro da entrada, você também vai ter que se preparar para essas taxas, né? Perfeito. E uma outra pergunta que as pessoas sempre fazem pra gente: se é possível comprar uma casa de rua com entrada zero? Quer tomar um pouco de licor? Não. Quer respirar? Quer responder essa pergunta? Bora lá. Quando a gente fala de comprar um imóvel de rua ou de um pequeno construtor um imóvel já pronto, o que vai alterar muito mesmo é o perfil daquele cliente. Aquele cliente ali, a gente tem que estar informando para ele que ele tem que estar mais preparado para aquela compra. Por quê? Para você conseguir entrada zero num imóvel de rua, eu não vou dizer que é impossível, porque nada é impossível Para quem crê. Glória a Deus. Mas é muito difícil a gente estar conseguindo Como se isso. ganhasse na Mega Sena, na loteria, né? Basicamente por aí mesmo. Então, Pouquíssimo provável. muito improvável você conseguir essa questão de uma entrada zero para um imóvel de rua. E aí tem um outro ponto que entra, que é quando você vai comprar um imóvel numa grande construtora, um imóvel na planta, que ele tem um período de 18, de 24 meses para estar recebendo o imóvel, as construtoras geralmente eles pedem um valor de sinal e o restante ele faz o parcelamento durante aquele período daquela obra. Então o cliente ele tem como estar, aquela entrada total ele tem como estar pagando durante o período da obra da casa dele. Já quando você vai comprar um imóvel de um pequeno construtor individual, a gente pega aquela entrada e a gente praticamente tem que receber aquele valor já todo à vista. Ou então a gente pega um sinal do cliente na hora da assinatura do contrato e o restante, a assinatura do contrato de compra e venda, e o restante a gente vai só receber na hora de assinar o contrato com o banco. Em alguns casos, óbvio, a gente consegue fazer algum parcelamento, mas nada se compara a uma grande construtora que consegue parcelar durante um período de obra bem maior. Tá? Um sinal mínimo? Isso daí, essa questão de sinal mínimo, isso daí é mais, eu vou dizer que é o perfil do cliente. Quem vai determinar a questão de entrada não é nem a construtora ou o construtor individual, é mais o perfil do cliente. Poxa, se eu sou um cliente que eu tenho um perfil que eu consigo praticamente ali 80% do valor do financiamento, eu só vou ter de entrada aqueles 20%. Muitas vezes entra nesses 20% até a questão do subsídio, então já reduz o valor de entrada. Mas se eu sou um cliente que eu não consigo os 80% de financiamento, consigo 50%, 60%, minha entrada já não vai ser a mesma entrada para aquele cliente que consegue 80% de valor financiado. Em qual situação assim seria possível parcelar a entrada de uma casa de um construtor individual? Vamos lá. Aí nesse caso aí vai ser muito individual. Realmente. Tá bom. Vai ser muito de cada construtor e de cada cliente. Eu já tive casos de casas que a gente construiu e a gente vendeu que a gente conseguiu parcelar a entrada em até 10 vezes. Eu já tive colegas que já parcelaram em 5, 6, 7 vezes, mas eu tenho colegas que constroem também e não fazem dessa forma. Então, às vezes ele só quer de fato o dinheiro, que é mais seguro pra gente, porque quando a gente assina o contrato de financiamento com o banco, o imóvel ele passa a ser do cliente. Então, aquela questão do parcelamento que fica após isso daí é uma questão mais de confiança, é uma questão mais de estar confiando mais no cliente em si, do que eu tenho que tentar colocar aquele valor para impedir dele receber o imóvel ou não. Aquela negociação. Aquela negociação vai ser, de fato, muito individual de construtor e de cada cliente ali.
Certo. A gente viu no dia do TikTok, aquele negócio que a gente viu na entrada de uma casa com piscina. Sim, uma Fala pra eles como foi. localização, sim, uma casa grande de 3 quartos, com piscina, closet. E a entrada, A entrada, 8 mil reais. existe. Ah, vocês estão querendo falar a respeito de consórcio e financiamento, né? Vamos lá. É isso aí, a gente quer falar. São duas modalidades de crédito diferentes. Não é que o financiamento é melhor ou que o consórcio ele é melhor do que o financiamento, mas existe a forma de que cada um está passando e forma de estar trabalhando correto ou não. Alisson, você já pegou alguma casa de algum cliente que deu entrada com a questão do financiamento através do cartão de crédito consórcio? Eu não. Pô, mas é porque não é garantido? Não tem nada a ver com isso. O que acontece que vocês verem na internet são mais até pessoas que estão agindo de má fé, passam informações erradas e aí acabam dando, como uma grande maioria fala, aquele golpe naquele cliente de quê? De prometer, mostra um imóvel que ele vale 350 mil, 400 mil e diz que aquele imóvel está anunciando por 200 mil e daquilo ele vai dar uma entrada de 10, 20 mil, que na realidade não é entrada, seria um lance para ele ser contemplado, para participar da contemplação, porque pode ser que ele seja contemplado ou não, para daí ele comprar. Mas quando ele vai ver o imóvel, não existe aquele imóvel. Eu já tive casos mesmo de casas que eu construí, que eu estava colocando a venda por um determinado valor, estou dando um exemplo aqui, 330 mil, e teve uma pessoa dessa daí ligada a uma questão de consórcio, que ele estava anunciando o mesmo imóvel, meu imóvel, por 250 mil, e não existia aquilo. Então, quando você vai entrar em contato com a pessoa, seu amigo, retira esse anúncio aí. Então, não é nem a questão do consórcio ou do financiamento, é mais a questão das pessoas que estão por trás, que agem de má fé para dar um golpe nisso daí. Eu nunca fiz nenhuma venda através de consórcio, mas não tenho nada contra. É só que tem pessoas que utilizam desse benefício, dessa carta, para estar dando... Mexendo com o sonho. Mexendo com o sonho, passando informações bonita, erradas. Colocam casas e colocam com piscina, com 3 quartos, e aí você vai olhar no valor do mercado de 180 mil, 200 mil. E até você, cliente, não existe casa de 3 quartos, 4 quartos, com piscina, em qualquer bairro que seja, de 180 mil, 200 mil. Não caiam nessa ilusão, pelo amor de Deus. O golpe tá aí. O golpe tá aí, cai quem quer. O quê? Não acredito. Verdade. A gente tá aqui pra instruir. Você se instrui se não quiser. Não cai Não golpe. cai. A gente também tava falando sobre. Tem gente que quer sair fazendo um turismo, Certo. visitando vários imóveis e tal. Vou escolher esse, agora eu quero esse. Não, vou querer aquele bairro, vou querer desse jeito. Tem uma localização melhor pra comprar uma casa de rua? Vamos lá, não vou entrar em questão nem de localização. Não, quer Eu vou saber? entrar naquela questão do perfil do cliente, de quanto ele tem aprovado. É melhor comprar um imóvel do construtor individual ou da construtora? Vai depender do perfil do cliente. É melhor estar comprando o imóvel no bairro X ou no bairro Y? Vai depender do seu perfil, de quanto você consegue estar tendo ali de aprovação junto ao banco e quanto você tem de entrada. Eu consigo comprar um imóvel de 250 mil sem ter me programado ter algo de entrada? Não. Não. É praticamente impossível. Então não adianta eu estar fazendo um tour pela cidade, vendo 10, 15, 20 imóveis, e aí quero esse imóvel. E na hora da aprovação do banco, o que você consegue de financiamento não é para aquele imóvel, é para um imóvel em outro bairro. Então o que eu aconselho para esse cliente é que, e acredito que vários corretores até trabalham dessa forma, é de que ele tentar aprovar o crédito do cliente primeiro, ver quanto o cliente tem de crédito, e em cima disso daí o corretor ele vai chegar para o cliente e mostrar, olha, em cima do seu crédito aprovado, eu consigo lhe apresentar imóveis em bairro X, bairro Y, então ele vai dar a opção, mas não adianta eu estar sonhando antes se eu não vou poder comprar aquilo. A gente aprova o crédito do cliente, mostra para o cliente as condições e aonde ele pode estar comprando, e daí eu acho que fica bem melhor, tanto para o próprio cliente como para o próprio corretor. A gente está mexendo com um sonho, a gente está mexendo com uma coisa que é o maior sonho do brasileiro, é ter a casa própria. Então, a gente não adianta eu estar mostrando para ele imóveis que ele não pode comprar, colocar para ele sonhar, e na hora que ele for aprovar o crédito dele, ô meu amigo, desce aí, bora para a sua realidade. Então é melhor a gente
em cima do crédito aprovado, pega a documentação, aprova junto ao banco, já vê tudo bonitinho dele e daí diz, olha meu amigo, em cima do seu perfil, qual é o seu interesse maior? É importante lembrar também que essa aprovação o cliente não paga nada por isso. Ele só vai pagar depois que o crédito for aprovado, escolher a casa que ele vai pagar. Exatamente, tem que ter o perfil, um nome limpo. Nome limpo, não Não é adianta. nome sujo, não compra imóvel. Não compra, tem que estar com o nome limpo. Estranho. Eu tô devendo, tem 5 anos, amiga. Eu vou ter que limpar o nome pra comprar. Nome limpo, sem estar com cheque, sem fundo, sem nada. E não... É isso. É isso aí. É isso que a gente tá falando. Que ótimo, então. Queria parabenizar vocês mais uma vez pela essa iniciativa. Obrigada. Muito bom ter vocês aqui para fazer esse Pod Corretora. Obrigada, Alisson. Fiquei muito feliz com o convite também. Espero ajudar vocês aí de alguma forma e estar passando algumas informações aí. Muito obrigada pela sua presença. Gente, ele ficou feliz mais ou menos, tá? Primeiro ele ficou vermelho, depois ele teve uma crise de riso, depois ele ficou pensativo, depois ele ficou feliz. Quem conhece aí sabe, eu já fui acostumado a falar para vários corretores em várias apresentações aí de construtora, mas hoje não faço mais isso. Muito reservado, e ainda mais na câmera ainda. Prefiro ficar no meu cantinho quieto. Obrigadão, Mas Alisson. não podia recusar o convite de vocês, viu? Obrigada mesmo. E você que ficou com a gente aqui até o final, muito obrigada. Gratidão. Gratidão. Até o próximo episódio. Não perca, você vai se surpreender. É.